Senhor Jesus Cristo a todos os remanescentes de Israel. Meus queridos irmãos e irmãs, eu quero abordar um assunto que eu sei que para muitas pessoas vão dizer: irmã, isso aí é uma bobagem. Isso daí, irmãs, é uma brincadeira. Não é? E tem pessoas que estão dizendo assim: o que tem? Isso não tem nada a ver. Mas tem, irmã. Sabe, irmãos, eu quero abordar o assunto desta boneca bebê reborn. Há um tempo atrás, há muitos anos, tinha pessoas que tinham, irmã, a boneca da Xuxa. E eu ouvi muitos testemunhos de pessoas relatando que depois que compravam aquela boneca da Xuxa, a criança ficava perturbada, que eles compravam para os filhos, ficava perturbada. Depois, um tempo, foi a boneca Barbie. Irmãos, quantas foram as pessoas que fizeram tantas cirurgias? E teve alguns que chegaram à situação que morreram. Sabe por quê? Porque elas queriam ficar parecido a Barbie. Mas depois inventaram o boneco Ken, né? Quantos homens gastaram o que tinha, o que não tinha, porque queriam ficar igual o boneco Ken, né? Que é o marido da Barbie. Então isso daí é brincadeira? Não. Isso daí, irmão, é satânico. Como que um ser humano vai querer ficar igual uma boneca, vai querer ficar magrinha como a boneca? A pessoa tem fixação por aquela boneca, não é fixação, é obsessão por aquela boneca. E querer ficar igual a boneca. Fazer cirurgias plásticas, porque toda cirurgia requer anestesia, e elas iam lá e tomam anestesia para ficar igual, irmã. Isso daí, irmão, é coisa do demônio, é demoníaco isso daí. Outra coisa, irmã, o demônio, ele entra assim em bonecas. O demônio entra em boneca. Você sabia? O demônio, ele entra em boneca. O demônio, ele entra em boneca. O demônio entra em urso. Ursão de pelúcia, ursinho de pelúcia. Ele entra. Mas agora, irmãos, para muitas pessoas, isso, como eu disse, não tem nada a ver. O que tem? Não olham para o lado espiritual. Essas bonecas reborn. Para muitas pessoas, irmãs, tudo isso não passa de brincadeira. Mas eu quero dizer, irmãos, que não é brincadeira. O diabo, irmãos, através desta boneca reborn aí, esse bebê reborn,
Irmãos, o diabo está trabalhando na mente de muitas mulheres, e não é só de mulheres, de muitos homens também. O diabo está mexendo com o psicológico de muitas mulheres e de criança. Você pode ser, irmã Regina, você está sendo uma pessoa extremamente ignorante, mas eu quero dizer para você, não compre. Não compre essas bonecas reborn, esses bebê reborn. Não compra isso não, minha irmã. Não dá isso não para tua filha, não compre. Vó, não compre esses bebês aí para seus netos. Tia, não compre não, em nome de Jesus, irmã. Porque isso daí, irmã, vai mexer com o psicológico da sua criança. Tem mulheres, irmã, que já estão levando, pega essas crianças como se elas fossem bebês de verdade, leva para o shopping. Querem levar até mesmo, vamos dizer, quer levar até, irmão, para pediatra. Eu digo, irmãos, e afirmo, vai ter muitas mulheres que já têm problema psicológico, irmã, mas elas vão ficar num ponto, sabe, irmã, de enlouquecer. Porque o diabo, através desta boneca, vai enlouquecer muitas mulheres. Muitas crianças vão enlouquecer por causa desse bebê reborn. Eu quero dizer, irmão, que o diabo, ele não brinca. As pessoas brincam com ele, mas ele não brinca com ninguém. Você pensa que o diabo está brincando? Pelo contrário, ele está gostando que tem pessoas que estão levando tudo isso na brincadeira. Muita gente está levando isso na brincadeira. Só que o diabo não está levando isso na brincadeira. O diabo está levando isso muito a sério. Porque o diabo está mexendo com o psicológico de muitas pessoas por causa desse bebê reborn. Irmãos, já tem até lei. No Rio de Janeiro já estão querendo aprovar, ou já está até aprovado, uma lei para criar o dia das mães de bebê reborn. Irmã, aonde? Misericórdia, irmã. Então você vê, irmão, como que as pessoas, espiritualmente, elas já estão doentes. Tem muitas mulheres que já estão doentes psicologicamente, irmão. E ainda agora o diabo inventa mais uma que é para deixar a pessoa mais doente ainda. O diabo também, irmã. Eu não estou aqui falando contra cachorro, contra gato, não, meu irmão. Mas o que eu digo, irmãos, é que existe pessoas, irmãos, que são verdadeiramente são doentes por causa de cachorro, por causa de gato. Que já se transformou, irmã, em doença. Pessoas, irmãos, que eles vivem para os cachorros. Em vez de ser o cachorro, é a pessoa que manda no cachorro, irmã. É a pessoa, é o cachorro que manda na pessoa. A pessoa deixa de comer para comprar as coisas para o cachorro. Deixa de comprar remédio para ele, para ela, para comprar as coisas para o cachorro. Quem manda na casa é o cachorro, é o gato. A pessoa não sai de casa por causa do cachorro.
Eles têm aquele animal como se fosse filho. Tem pessoas, irmãos, que colocam até o animal para dormir em berço, como se fosse uma criança. Porque a pessoa, irmã, ela já enxerga aquele animal como se fosse uma pessoa. Ela quer tratar aquele cachorro como se fosse um ser humano. Irmão, cachorro é cachorro. Ser humano é ser humano. Mas a pessoa já não sabe mais distinguir uma coisa do outro. E tem que tomar cuidado, irmã. Porque isso vira uma doença. Eu não estou aqui falando mal de cachorro, porque a palavra de Deus diz, irmã, que aqueles que cuidam dos seus animais, não é? Deus abençoa. Porque animal foi criado por Deus. Mas nós nunca podemos, irmã, quando Deus criou os animais, Deus, ele falou para Adão, que Adão era ele que iria dominar os animais, e não os animais dominar Adão. E hoje, irmão, é os animais que estão dominando os seres humanos. Hoje, os seres humanos, irmão, tem menos valor do que um animal. E é um pecado a gente valorizar mais o animal do que um ser humano. Porque Jesus, quando ele morreu na cruz, irmã, ele não morreu por animais. Jesus morreu pelo ser humano. Amém? Sei que vou receber muitas críticas por causa desse vídeo. Mas amém. A verdade tem que ser dita. E eu quero dizer, irmão, cuidado. Porque atrás desses bebês reborn, irmã, não vou nem dizer nem atrás, é na frente desses bebês reborn, irmã, está o demônio. E é um demônio de loucura, tá? E muitas mulheres, irmã, infelizmente, ainda vão tirar sua própria vida por causa desses bebês reborn. Pai, eu te agradeço por esta palavra. E eu quero pedir que o teu Espírito Santo venha falar melhor em cada coração, não só hoje, mas para todos sempre. Amém. Fiquem todos na paz do Senhor.